Graça e paz, amém, queridos? Está feliz com Jesus, amém? Graças a Deus. Queridos, hoje um dia tão especial, né? Onde nós estamos aqui para renovar nossa aliança com o nosso papai. Queria compartilhar uma palavra com você, com o tema sinais. O Will vai colocar um banner aí para nós, com o tema dessa palavra que nós vamos ministrar. Eu queria que você desse uma olhadinha nesse tema tão importante, para que o Espírito Santo possa ministrar nos nossos corações aqui. Amém? De forma tão preciosa. O sinal vermelho significa que o motorista deve parar imediatamente, o amarelo representa que é preciso estar atento à breve mudança no sinal que se seguirá, e o verde significa que o trânsito está livre e o veículo pode seguir o seu caminho. Quem já ouviu? Quem ouviu? Quem dirige aqui? Amém? Quem não dirige vai dirigir esse ano? O ano que vem? Amém? Tirar sua habilitação. Queridos, o sinal de trânsito fala algumas coisas para nós, né? Quando ele está vermelho, ele fala para a gente fazer o quê? Quando ele está vermelho, ele fala para a gente fazer o quê? Parar. Quando está amarelo, não, correto, gente. Porque quando ele fica amarelo, de vez em quando, alguns queridos e preciosos, inclusive eu, entra aquela canção, aí começa a tocar aquela canção no rádio, acelere, pisa, e você acelera. Mas na verdade, ele quer dizer o quê? Atenção. Comece a organizar aí para você parar, né? E o sinal verde, siga, né? Eu queria compartilhar usando esses processos naturais para você entender algo espiritual a respeito disso. E assim como no sinal de trânsito, a palavra de Deus, ela é um manual sinalizador para mim e para você. Que às vezes quando nós ignoramos esse sinal sinalizador, queridos, ou às vezes não observamos de forma atentamente, como o próprio Deus disse a Josué, observe atentamente as instruções desse livro. Então, quando nós não observamos, às vezes, em alguns casos, sofremos danos. Por quê? Porque ela nos sinaliza algo e às vezes nós acabamos fazendo outra coisa, algo diferente. Eu queria ler um texto com você, que está aqui em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, a partir do verso 1. Olha só o que a palavra de Deus diz. E chegando ou se aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando pedirem-lhe que mostrasse um sinal vindo do céu, ele, porém, lhes respondeu. Aqui entra algo interessante, porque aqui Jesus, ele fala para os fariseus: vocês querem sinal? Vocês querem mais sinais para vocês? E aí é como se Jesus estivesse trazendo essa tônica para a resposta que Jesus deu aqui. Jesus fala: engraçado, né? Vamos parafrasear aqui na minha versão. Engraçado, né? Chegada a tarde dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. Vocês sabem olhar para o céu e falar se vai ter bom tempo ou não. Aí ele fala o versículo 3. Pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. E sabeis, na verdade, discernir os aspectos do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Vocês estão tipo assim, né? Estão de brincadeira, né? E aí ele continua dizendo: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando, retirou. Queridos, é tão importante a gente entender que Jesus, ele nunca deixa o seu povo desinformado. Ele nunca vai deixar você perdido. Ele sempre vai ter um sinal para você. Sempre vai ter uma direção para você. Ele nunca vai deixar você desesperançoso.
A palavra de Deus aqui está dizendo que os fariseus tinham sim, já visto, já estava à disposição deles vários sinais. Inclusive da estada de Jesus naquela época. Muitos sinais já tinham acontecido ali. E, queridos, é tão importante a gente entender. Por exemplo, várias coisas já refletia na presença de Jesus ali naquele tempo. Era um plano, os sinais já tinham sido acontecido. Por exemplo, Malaquias capítulo 3, no verso 1, a palavra de Deus diz que haveria de vir um mensageiro que prepararia o caminho para diante do Senhor, e de repente viria o Senhor ao seu tempo, e aquele mensageiro era o mensageiro da aliança que Israel estava desejando. Já tinha acontecido, os fariseus tinham contato com esses sinais. Tem outros sinais, vários sinais na palavra de Deus, lá em Daniel capítulo 9, do verso 25 ao 26 também, né? Estava ali, já tinha uma promessa ali que se cumpriria a palavra da vinda, a palavra daquele que ia resgatar uma humanidade perdida. Se você olhar também Jeremias, também fala a respeito disso. Jeremias capítulo 31, a partir do verso 31, também fala a respeito disso, que viria dias de uma nova aliança, aonde por meio de uma pessoa, a maldade e o pecado seriam perdoados, e dos pecados da humanidade ele não se lembraria mais. Já tinha tido alguns sinais, e por fim Jesus fala: olha, para vocês só tem o sinal de Jonas, só o sinal de Jonas. E é tão interessante, lá no versículo 4 do capítulo 16 de Mateus, né? Nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Queridos, quando a gente começa a pensar na história de Jonas, pessoalmente, Jonas ele foi para Nínive, era a ordem do Senhor, e aí ele mesmo desviou seu caminho para Tarsis. E o interessante é que Jesus, o próprio Deus, quando direcionou Jonas conhecia aquela cidade que seria apregoada. Jonas não foi para aquela cidade porque sabia que o povo devia ser castigado. Esse povo merece ser castigado. Mas o que aconteceu? Jonas, lá no ventre do peixe, ele se arrepende, e aí ele vai pregar em Nínive. Chega lá, o povo se arrepende dos seus pecados. E Deus não faz o que ele ia fazer com aquele povo. Mas agora existe algo tremendo aqui a respeito dessa ação de Jonas. Por quê? Porque a pregação de Jonas aos ninivitas foram para que eles pudessem crer, se arrepender e sair de um castigo grandioso. Agora aqui para os fariseus, já tinha acontecido várias coisas e o sinal estava posto. Jesus estava falando para os fariseus: olha, existe uma pregação, existe uma revelação, existe um sinal diante de vocês. Se vocês crerem, vai acontecer o que aconteceu em Nínive. Se vocês não crerem, então vocês não vão entrar no novo tempo, num tempo de perdão, num tempo de restauração na vida de vocês. E aqui o povo começa, aqui os fariseus, eles não creram e não entraram num tempo novo, como o pessoal de Nínive lá entrou. E tem um versículo lá em Jeremias capítulo 9, no verso 23. Olha só, Jeremias capítulo 9, no verso 23. Assim diz o Senhor: não glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Verso 24. Mas se glorie nisto, em conhecer e saber quem eu sou, e eu faço misericórdia. Até aí. Quando eu começo a ver os sinais da minha vida, eu começo a conhecer o projeto de Deus para mim. Eu começo a conhecer o sinal que Ele tem para a minha vida. Conhecer a Deus é conhecer o meu amanhã.
É conhecer o que está preparado para mim. Conhecer o favor de Deus nos livra de nós mesmos. Conhecer a graça de Deus nos livra da nossa capacidade, da nossa inteligência, da nossa sabedoria. Era tudo que tinha acumulado, estava acumulado nos fariseus. Era muita capacidade, era muito conhecimento, era muita lei. Quando eu estou cheio de lei, eu não consigo observar o favor. E se eu não observo o favor, eu não estou conhecendo aquele que se deu a conhecer. E quando eu não faço isso, eu começo a seguir os meus próprios achismos, as minhas próprias versões. E aí eu não ouço de Deus um tempo que está posto durante todo esse tempo dos últimos dias. Eu não sei se você está percebendo, mas existe uma mensagem da graça sendo pregoada de forma muito impactante. Algumas pessoas estão entrando. Eu até conversando com o nosso pastor essa semana, falando para ele a respeito de uma pessoa, da presidência de uma igreja super tradicional, e ela deu uma entrevista esses dias, falando, em outras palavras, existe uma atmosfera diferente, existe um tempo diferente, existe uma graça que está sendo revelada de forma estonteante diferente, mas às vezes nós continuamos, em algum momento da nossa vida, não em todos, em algum momentinho ou outro, com resquícios de lei, com resquício de minha força, de meu braço, de minha intenção ou de minha objeção a respeito de determinado assunto. Deus tem nos apresentado o sinal da graça nesse tempo. E esse sinal da graça é o GPS que vai revelar para mim e para você caminhos gloriosos diante dele. Nesse tempo, caminhos de favor de Deus para mim e para você. Queridos, mas existe ali um primeiro sinal. O sinal de atenção. Eu vou falar rapidamente a respeito dele, porque eu não quero me ater nesse sinal de atenção. O sinal de atenção é o quê? É o sinal que precede o parar. É o sinal que precede o parar. Esse sinal, ele está presente na minha vida cristã em vários ambientes. Ele envolve lugares, ele envolve comportamento, ele envolve pessoas. Em vários ambientes, em vários lugares eu vou, e às vezes o Espírito Santo desperta dentro do meu coração: atenção, meu filho. Agora a voz lá do GPS. Atenção, minha filha. Até o bispo ministrou aqui na palavra do domingo passado de forma tão preciosa a respeito das pessoas que estão à nossa volta, né? Sobre a respeito do solo ali que você está plantando sobre os seus relacionamentos. Isso é tão precioso, queridos. Sabe por quê? Porque quando eu estou presente em alguns lugares e eu ouço o sinal de atenção, eu preciso me ligar. Mas pastor, aquele ambiente é a casa do irmão Joaquim, a casa do irmão... Mas como é que está a atmosfera? Tem um sinal de atenção? Não, está tranquilo. A palavra de Deus fala a respeito de uma outra coisa, e você naquele ambiente está vendo uma coisa diferente? Se está acontecendo isso, eu preciso falar: poxa, aqui não é o meu lugar. Mas o atenção nem sempre é um pare, é só uma atenção. Não sei se você já viu aqueles vídeos que vem o trem, e aí vem aquele sinal amarelo piscando, e o trem faz o quê? Buzina, né? Pá! E o camarada olha aquele trem vindo e fala assim: rapaz, eu acho que dá. Não é um sinal vermelho, que não tem ninguém no trânsito, é um trem vindo. Eu acho que dá. Em alguns casos ele coloca aquela roupa de Velozes e Furiosos, né? Acelera e pisa e vai. Em alguns casos dá, mas em outros casos não dá. O sinal de atenção, se eu sou uma pessoa preventiva, eu já me livro daquele ambiente, eu já me livro daquele relacionamento, eu já me livro daquela situação, daquele lugar, imediatamente. Por quê? Porque é um sinal de atenção, aonde eu não posso frequentar, eu não posso estar, eu não posso. Às vezes, querido, esse sinal, naquele momento, não está acontecendo algo pecaminoso, ou algo errado,
mas aquilo ali já é um gatilho que pode promover outras coisas. E cada um tem um Espírito Santo dentro de si. Existe um exemplo na palavra de Deus, de Sansão. Sansão, eu vou só parafrasear porque eu quero ganhar tempo. Sansão, ele foi chamado para libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Mas só que o que aconteceu com Sansão? Ele foi dar uma flertada com o inimigo, né? Ele foi dar uma flertada com o inimigo. Ele desceu para Tímina, e Tímina era uma cidade, ele desceu de fato e de verdade, não só fisicamente, mas moralmente também, porque era uma cidade que tinha filisteus, cidade do seu inimigo, e ele deu uma descida para lá. Chegou lá na cidade lá dos filisteus, o que aconteceu? Ele se apaixonou. E porque Sansão se apaixonou, o que ele fez? Ele deu uma festa na cidade do inimigo. Pá, eu quero viver, pá, pá. E deu uma festa. Arrumou briga para tudo quanto é rumo lá na cidade dos seus inimigos. Por fim, perdeu a esposa. E começou uma ladeira abaixo na vida de Sansão. Homem de Deus, preparado, separado, com a missão clara e objetiva, mas não ouviu. Quando ele voltou, ele foi lá em Tímina, voltou, bateu um papo com os pais. O que o papai e a mamãe disse? Olha, meu filho, não tem um homem, uma mulher de Deus aqui no nosso povo, não. Não tem um homem aqui no nosso povoado, na nossa tribo, não. Você tem que arrumar lá no meio dos nossos inimigos, no meio dos inimigos de Deus, uma pessoa. O que Sansão disse para o seu papai e para a sua mamãe? Pai, me ajuda aí, pai, eu quero ela. Vai dar nada não. Eu sei o que eu estou fazendo. Nessa hora a gente às vezes até cria aquela roupagem espiritual. Pai, eu vou evangelizar ela. E eu vou ganhar ela para o Senhor Jesus. E eu e ela seremos uma tocha na casa do Senhor. E às vezes o camarada trabalha na VASP. Eu já trabalhei na VASP há algum tempo. Vasos anônimos sustentados pelo pai. E fala, e diz. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Existe algo especial para mim e para você. E o especial que Deus tem para a minha vida todo dia, quando eu me levanto, é o sinal de Deus para a minha realidade naquele dia. Eu vou te falar uma coisa, o Espírito Santo nunca deixa ninguém enganado. Você pode dar uma matada no Espírito Santo assim, ó. Mas ele sempre vai te falar, sai daí. Ei, você está fazendo esse negócio aí, você reuniu essa galera, você fez isso aqui, isso aí é certo? Mas às vezes a nossa vontade é maior do que a voz do Espírito Santo. E o Espírito é sujeito ao profeta. Você precisa alinhar o teu coração com o sinal de Deus. Já pensou se as pessoas que ouvem o sinal do tsunami em vários lugares do mundo não atentassem ao sinal? Talvez aquele sinal é a última chance, é o último escape. Mas Deus tem graça e revelação para as nossas vidas todo dia, para nos livrar de todo mal. Amém? Nós precisamos observar isso. Mas o sinal que eu quero de fato falar aqui rapidinho é o sinal de pare. O sinal de atenção antecede, mas o sinal de pare, mas não é só um pare, é um pare e descanse. Diga comigo, pare e descanse. Nós precisamos aprender a parar e descansar, querido. O tempo do favor de Deus, o sinônimo desse pare é descansar. Querido, há pessoas que têm dificuldade em parar. Tem momentos da nossa vida que não tem o que fazer. Tem que descansar. Tem que esperar no Senhor. Descanso não é desculpa de alguém preguiçoso. Entenda, descanso é um princípio bíblico. É muito importante. Esses dias eu tinha tem aquele show do Miguel, aquele programinha Show do Miguel, que muito tempo aí ficou aí, que o pessoal, né,
Teve um tempo que teve uma febre aí do Show do Milhão e tal. E tinha uma pergunta lá no Show do Milhão, que eu estava até preparando isso aqui, eu até lembrei desse detalhe. Que estava falando lá, em quantos dias Deus fez o mundo? A maioria, grande esmagadora maioria, falava o quê? 7. Foi 7 dias. Foi 7 dias. Mas na verdade foi em quantos dias? Foi 6. Porque no 7º ele descansou. Mas existe algo interessante. Não é simplesmente vou descansar. Não. Ele descansou porque ele tinha feito, ele tinha realizado, ele começou um descanso, que ia trazer uma tônica para um tempo precioso. Queridos, somos a imagem e semelhança do nosso Deus, amém, queridos? E nós também precisamos entender que precisamos descansar. Quem não gosta de dormir? Pensem comigo. Dormir é bom demais, gente. Não é não conseguir dormir, estou falando dormir. Dormir é bom demais. Louvo a Deus, queridos. Se eu posso testemunhar algo, é que eu raramente, difícil, tenho que fazer força para lembrar um dia que eu perdi uma noite de sono. Deus tem me dado eu sempre fui muito bom rapaz, eu sou bom de dormir, viu? Não tenho nenhum problema com isso, não. Eu posso estar no pepino que for. Entenda uma coisa. Existe um espírito de graça e de favor que você descanse a tal forma, de tal maneira, que você pode estar acontecendo o que for com você. Você chega diante de Deus e fala: Deus, deitar-me-ei e descansarei. Você faz aquela oração, e aí você deita e recebe o refrigério de Deus durante a noite. É tão importante, querido. É tão importante. Meu pai, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ele teve uma situação que ele foi acusado. Teve uma situação lá que levantaram uma calúnia, contra ele, uma acusação falsa, tá, queridos? Porque depois ficou comprovado que uma outra pessoa que tinha feito um procedimento lá e falado a respeito de algumas coisas com ele. E aí ele levantou essa calúnia. E aí ele perdeu algumas coisas, perdeu um processo lá que ele estava fazendo, E, queridos, nesse tempo, foi um tempo que eu lembro muito claramente da minha infância. Eu tinha lá pelos meus 10 anos, por aí. Chegou um tempo, a gente morava numa chacrazinha afastada, de favor, chamada São Conrado, é o nome dessa fazenda, dessa chacrazinha, desse bairro. E nesse bairro São Conrado, a gente cuidava ali da chácara, mas tinha uma época do ano que não dava nada. A gente comia o quê? O que às vezes a gente conseguia tirar ali de alguma coisa, Uma plantinha ali, uma mandioca, Eu já fui chacareiro, queridos. Meus 10 anos de idade. Uma mandioca, uma abobrinha. E às vezes não tinha nem a mandioca nem a abobrinha. E eu lembro de um dia, queridos. De um dia que só tinha uma metade de uma mandioca, metade de uma abobrinha. E minha mãe fez ali, pra gente. E pra gente ali novinho. E aí meu pai colocou, eu lembro, ele colocou um disco de vinil, Não sei se você já viu aquelas músicas dos Cancioneiros de Cristo. Não? Dos Gideões. Ele colocava aquela música, Maralima. Ele colocava aquelas músicas e dobrava o joelho. E eu lembro que um dia antes, a minha mãe tinha até falado para Oscar, ela chamava meu pai de Oscar, nós não temos nada para amanhã. E meu pai tinha começado a trabalhar naqueles dias, não tinha como conseguir nada, porque o salário ainda caía daqui 20 e poucos dias. E eu lembro que ele estava lá com o joelho dobrando, orando e tal. E aí a gente foi dormir. Daqui um pouquinho eu vi meu pai roncando. Rapaz, meu pai já foi dormir. Igual eu agora, bom de sono. Não tinha nada para comer no outro dia. E aí ele dormiu. No outro dia ele saiu. Quando depois de um tempo depois, eu vejo meu pai vindo. E estava chovendo, eu lembro, estava chovendo demais nesse dia, chovendo. Eu vejo meu pai vindo, aí a porteirinha, aquela de arame farpado, que você tem que abrir com muito cuidado, Porque senão você engastar aí o negócio tudo lá. E aí ele abriu a porteirinha, e aí na hora que ele abriu a porteirinha, ele não viu o negócio embaixo e caiu com a cesta.
E chegou em casa todo lameado, todo lameado. Mas quando ele chegou em casa com uma cesta de alimento. Ele chegou em casa e falou para a gente: oh, meus filhos, está aqui, ó, Deus é bom, todo cheio de lama. Deus é bom na nossa vida. O papai orou ontem e Deus já providenciou para a gente comer vários dias. Uma pessoa disse que ele parou de trabalhar, trabalhava de cobrador de ônibus nesse tempo. Parou de trabalhar, desceu do ônibus e foi vindo para casa e falou: meu Deus do céu, o que eu vou levar para meus filhos? O que eu vou levar para meus filhos? Aí chegou uma senhora perto dele e falou: ô meu senhor, Deus me tocou, vem aqui comigo aqui no supermercado. Aí foi lá, fez uma cesta e essa cesta ele trouxe para a gente. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu nunca vi, pode ter acontecido, mas eu nunca vi meu pai reclamando de nada. Essa foi uma base tão forte para a minha vida que até hoje, às vezes eu tento falar para algumas pessoas, que foi um testemunho tão impactante. Eu nunca vi meu pai falando: eu fui injustiçado. Meu pai nunca nem foi lá tirar satisfação, nem foi tentar provar que ele estava certo. Eu lembro que depois passou uns tempos, o pessoal da diretoria desse local, que tinha feito algumas coisas com meu pai, chegou lá em casa para pedir perdão para ele, depois de um ano. Meu pai estava começando a trabalhar, já estava um negócio acontecendo legal, mas eles chegaram lá em casa, pediram perdão para meu pai na época. Meu pai voltou. Meu pai era tão assim de coração que ele voltou a trabalhar, a se envolver no mesmo processo. Por quê? Porque o coração dele estava limpo, porque a esperança dele estava no Senhor. O descanso dele estava no Senhor. Ele parou de se preocupar e descansou. Ele parou de se atormentar e descansou. Havia, lá no Antigo Testamento, um profeta chamado Elias. A Bíblia conta que Elias, ele estava desesperado. A Bíblia diz que ali em 1 Reis capítulo 19, que Elias ele estava atormentado, porque ele tinha uma acusação contra ele. Olha, e tinha uma sentença: você vai morrer. E Elias estava indo pelo deserto e falou, sentou debaixo de uma arvorezinha lá e falou assim: me mata, Senhor, eu quero morrer, eu quero morrer. Mas o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus fez ele dormir. E aí quando ele dormiu e levantou, o que tinha perto dele? Tinha um banquete. Duas coisas boas para você vencer toda acusação: dormir e comer. O negócio está complicado, vai lá, dá uma cochilada, come um pouquinho, você vai ver que vai vir luz para o teu caminho de forma preciosa. Se você quiser, pode até apresentar para Deus, né? Deus, está aqui esse mantimento, papai, o mantimento do descanso. Depois que você dormir, a Bíblia diz, querido, de forma tão preciosa, que eu preciso aproveitar os sinais de Deus. Porque ao seu povo, aquele que ama ele dá enquanto? Aquele que ama ele dá enquanto dorme. Você está dormindo e você está sendo aquecido de Deus de forma poderosa. Mas por quê? Não é simplesmente dormir. Ora antes. Coloca suas pelejas na mão daquele que peleja nossas guerras. Fala para ele: Senhor, eu decido descansar no Senhor. Eu decido descansar no Senhor. Hoje eu entendo. Quando a Patrícia estava ruim, que eu já falo isso para todo mundo, né? Quando a Patrícia estava entre a vida e a morte lá no hospital, eu conversei com o nosso pastor. A gente orou no telefone. E eu fui fazer o quê? Comer, querido. Comer. Enquanto eu estou me alimentando, comendo igual Elias, Deus está organizando um fortalecimento, um recurso. Deus está operando um milagre. Deus está transformando situações. Por quê? Porque eu não posso fazer na força do meu braço. Então é com Ele. Se eu não posso fazer na força do meu braço, é com Ele.
Então eu tenho que parar. Tira um cochilo. Toma uma merendinha. E você vai ver algo precioso de Deus, né, na sua vida, né, de forma preciosa. Queridos, nós precisamos, queridos, observar também. Lá em Salmos capítulo 46, no verso 10, a palavra de Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem gente que não deixa que Deus seja Deus na vida dele. Porque antes de Deus agir, ele já está lá fazendo alguma coisa. Deus está nas suas mãos. É igual o controle remoto. Está nas suas mãos, papai. Mas amanhã cedo eu vou fazer isso. Mas é isso que você tem que fazer? Não sei. Eu vou fazer qualquer coisa porque eu não posso ficar sem fazer nada. Não faça nada se você não tem uma direção. Não sabe o que vai fazer. Fique quieto, aquietai. E sabei que o Deus que você serve todos os dias da sua vida, Ele está pelejando a sua guerra. Entenda isso. Querido, nós precisamos parar para observar. Se Elias parasse para observar o que Deus já tinha acabado de fazer com ele, poxa, Deus tinha acabado de livrar ele de profetas, né, de Baal ali, num cenário tão enclausuroso, um milagre tinha acontecido. Lá no Éden, quando Deus parou para descansar, Ele parou para descansar. No versículo 6-7 ele fala: e observou que tudo que fizera era bom. Não é só descansar, é observar o que você já tem de Deus na sua vida, o que você já tem de milagre de Deus na sua história. Porque tem gente que passa um problema e acha que a vida dele começou ali. Pastor, meu mundo está acabando, eu estou todo destraçado. Quantas vezes Deus já te abençoou? Se você está vivo até aqui, várias experiências passou. Quantos milagres Deus já fez na sua vida? Quantas orações Ele já respondeu? Por que não pegar o histórico de bênção e deixar o histórico de maldição, confiar no Senhor e ir para frente descansando nele de fato, de verdade? Porque às vezes nós temos dificuldade de descansar. Moisés, lá em Êxodo capítulo 14, enfrentou uma crítica dura do povo. Uma crítica dura do povo. Foi por falta de túmulo, Moisés, que você nos trouxe para morrer aqui? Foi porque não tinha. Era melhor nós termos ficado lá no Egito. Ao menos lá nós estaríamos e ficaríamos vivos. E o inimigo estava marchando. Moisés lá com o povo no deserto. O negócio estava feio. Mas a palavra de Deus diz que Deus, através de Moisés, disse: calma, aquietai-vos. Vocês estão preocupados com o quê? O Senhor, lá no verso 14, ele diz: o Senhor lutará por nós, tão somente acalma. Há momentos que temos que parar para descansar. Há momentos que temos que parar para confiar. Há momentos que temos que parar e deixar Deus ser Deus. Deus ser Deus. Parar para analisar o que Ele já fez por minha vida, o que Ele já fez na minha história. Tem uma música que preparando, eu lembrei dessa música. Eu nem sei nem quem canta essa música, mas eu lembro que tinha um irmãozinho que cantava muito essa música lá em Campo Grande. Olha só, coloca a letra para mim, por favor, Will. Ela chama Rastro na Areia. Olha só, olha a letra dessa música. O sonho que tive essa noite, estava dormindo. O sonho que tive essa noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com o nosso Senhor. Olha só. Ao longo da praia deserta, quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nessa vida. Ele me fez recordar. Olha só a próxima, olha só. Cenas das horas felizes, que a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado, ficaram 2 pares de rastros na areia.
Então o Senhor me falou: em seus belos momentos passados, para te guiar os seus passos, eu caminhava ao seu lado. E aí ele continua: porém na minha falta de fé, tinha que aparecer, quando estava em cenas das horas mais tristes de todo o meu ser. Próximo. Então o Senhor reclamei, somente um rastro ficou, quando eu mais precisava, quando eu sofria e chorava, o Senhor me abandonou. Naquele instante sagrado, que Ele me abraçou e disse assim: usei a coroa de espinho, morri numa cruz, e duvidas de mim? Esses rastros não são seus. Ouça o que eu vou lhe dizer: nas suas horas de angústia, eu carregava você. Quando você pensa que está sozinho, olha para trás e não consegue observar o Senhor, é porque você só consegue olhar para cima porque Ele está te carregando nos braços. Descansar é saber claramente que quando eu não consigo caminhar, quando eu não consigo nem firmar os meus pés, Ele me carrega, Ele me leva. Lamentações capítulo 3, verso 21, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, é descansar trazendo à memória aquilo que me dá esperança. Verso 22, as misericórdias do Senhor são a causa porque eu não sou consumido. Existe misericórdia sobre a sua vida no tempo chamado hoje. Misericórdia, que se renova a cada manhã, queridos. Algumas pessoas às vezes enfrentam calúnias, né? E às vezes quando a gente enfrenta uma calúnia, você quer o quê? Dar uma revidada, né? Entra o espírito do cavalo batizado, né? Termo nordestino, né? Espírito do cavalo. E o camarada quer porque você tem razão. Eu quero lá porque ele não sabe com quem ele está mexendo. E você já viu aquele dizer de que quando uma pessoa tem razão e vai, às vezes, tentar se justificar demais, acaba perdendo a razão? Não perdeu a razão porque foi tentar se justificar demais. Deixa eu te dizer uma coisa essa manhã: deixa Deus ser Deus e lutar as suas guerras. Pare, descanso. Deus quer hoje nos transformar de cavalo batizado em ovelha mansa. Não, mas não é na hora do borogodó, na hora do negócio, é na hora que o sangue sobe, é nessa hora que Ele quer o quê? Ser advogado. É tão bacana esse termo advogado. E a palavra de Deus diz lá em 1 João capítulo 2, no verso 1, que Ele é o nosso advogado. Ele nos defende. Você já foi numa audiência? Eu já fui em algumas, e teve uma até que o Pablo foi comigo, né? A gente estava resolvendo um negócio lá, e eu não falei um A. Por quê? Quem que falou? O advogado. É ele que fala, é ele que diz, é ele que interpela, é ele que diz: não, mas é assim, porque ele está representando. Deixa eu te dizer, deixa o Senhor falar por você. Descanse, refrigere a tua alma. Mas pastor, é injusto isso. Não importa se é injusto ou se é injusto, entenda, descanse e deixa Ele agir por teu favor. Justo não se justifica. Justo não se justifica. Justo recebe favor. Justo descansa. Justo, ele vive da forma poderosa de: o meu representante está aqui me representando, eu não preciso me atormentar. Diga comigo: justo. Diga: o justo, ele vive por fé. O justo viverá pela fé. A fé que Ele está cuidando de mim, a fé que Ele é o meu Pai, a fé que não tem nada nesse mundo que vai atrapalhar e fazer algo sobrenatural por minha vida. Nada, nem ninguém. E a segunda coisa que eu quero falar aqui, para a gente caminhar para o final, é: siga
e avance. Aí tem o sinal também do verde, né? O sinal verde. Tem hora que eu tenho que parar. Em alguns momentos da minha vida, em determinados tempos, eu tenho que parar. Parar é descansar. Mas tem alguns momentos que eu preciso fazer o quê? Avançar. Que o sinal abre. Olha, você não podia parar porque tinha muito cruzamento, o Satanás estava fazendo um negócio, então eu te livrei, eu preparei o terreno, agora o trânsito está livre. Vá, meu filho. Você precisa colocar a primeira marcha, meu querido. Sabe por quê? Porque senão vai ficar uma buzineira atrás de você e o povo quer passar, o povo quer ir embora. E aí você causa confusão quando você não vai. Confusão na sua vida, confusão na vida das pessoas que estão perto de você. Por isso você precisa seguir. Tem um texto da palavra de Deus sobre Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 12, que, contextualizando, Davi ele adulterou com Betseba, mulher de Urias. E depois que ele adulterou, né, ele recebeu de Deus ali a consciência de que ele tinha, né, pecado. Tinha pecado. E aí, automaticamente, quando ele pecou, ele teve essa consciência, ele parou tudo que ele estava fazendo. Ele parou. Para tudo. Vestiu um pano de saco e foi orar e jejuar. E foi se desfacelar diante de Deus. Deus, por misericórdia, tenha compaixão, eu pequei, eu errei, papai. E ficou ali, diante de Deus. Lá, a partir do verso 16 até o 22, conta essa história. O interessante, que os servos de Davi ouviam ele fazendo isso. E o menino estava doente. Que a Bíblia diz lá, dentro do contexto, de que a morte viria a respeito dele, que aquele filho não prosperaria. Mas Davi estava diante de Deus para tentar, né? Papai, tenha misericórdia, estava lá. Mas já tinha um decreto de Deus para a vida dele. Era uma vontade de Deus. E aí estava lá Davi, lá murmurando. Tanto era forte que a palavra de Deus diz que os servos de Davi murmuravam nos corredores: meu Deus do céu, se o menino está doente, ele está desse jeito, se imagina se esse menino morrer. Não, nem chega perto. Aí o que aconteceu? O menino morreu. E aí quem é agora que vai contar para Davi que o menino morreu? Não, eu não, vai você. A Bíblia diz que ninguém foi contar para Davi que o menino morreu. A Bíblia diz que Davi viu um murmurinho. Aí ele foi lá até, abriu a porta lá. E aí o seu servo disse para ele que o filho dele tinha morrido. O que ele fez depois daí? Está aqui, ó. 2 Samuel capítulo 16, no verso 20. Verso 19, a partir do verso 19, antes. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: está morta a criança. Eles lhe disseram: está morta. Davi perguntou e ele disse: está morta sim. Verso 20. Então Davi levantou, se lavou, ungiu, mudou as suas roupas, entrou na casa do Senhor, adorou, então foi para a sua casa e pediu pão e comeu. Não, mas não tem lógica uma coisa dessa. O menino acabou de morrer agora, que ele tinha que viver o luto. Por que ele não viveu esse momento? Porque era um processo de Deus na vida de Davi. Era algo diferente. Davi entendeu com a morte do menino que não tinha mais nada a fazer. O propósito de Deus foi concretizado. Agora é bater a poeira, levantar e seguir, porque Deus tem mais para o meu amanhã. Mas tem gente, queridos, que fica lambendo as feridas 10 anos. Não, foi em 1977 que ele morreu. Mas eu estou tão ruim, meu filho, tão ruim. Não, mas foi aquele relacionamento, acabou já faz 50 anos, mas foi aquele rapaz, aquela moça que me deu o pirulito na hora do recreio na escola. E ele fica lá, e fica riscando o corpo, e gosta de sentir a dor. E Deus não pode curar, porque se Deus curar, ele morre. Porque ele já acostumou com a dor. A dor para ele é algo de estimação.
E às vezes fica lamuriando, se vitimizando, adorando as suas dores. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, no teu coração não existe lugar para lamúria, para reclamação, porque o seu coração é altar de Deus, é altar de vida, é altar de conquista, é altar onde você levanta e vai para frente. E vai para frente. Queria chamar o pessoal do louvor para vir subindo já. O seu coração foi feito para você colocar Deus em evidência. Tudo que acontece com as nossas vidas é a propósito de Deus. E às vezes acontece algo tão ruim, em algum momento ou outro, mas Deus, Ele tem para mim e para você uma evidência de cura, um sinal de cura, de libertação, de restauração, de transformação. Deixa eu te dizer da parte de Deus, querido, a dor, ela não pode ser maior do que a sua convicção de que Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado da sua vida. Depois que Davi se levantou, ele teve um propósito limpo e transparente para frente. Foi daí que nasceu Salomão, o homem mais sábio. Ele tem sabedoria para depois da dor, na minha e na sua vida. Deixa eu te dizer outra coisa, querido. Tem hora que você precisa parar para descansar, mas tem hora que o sinal de Deus para a tua vida é: levanta, meu filho, e vai para frente. Tem coisa que Deus já resolveu, querido. Deus já te ensinou. Então levanta, troca de roupa, se alimenta da palavra dele, se alimenta de esperança, de vida, e vai para frente. Alguns nãos de Deus em alguns momentos, às vezes nós precisamos aceitar, porque é propósito de Deus na nossa vida. Mas quando eu ouço a Deus, quando eu sigo os sinais de Deus, eu preciso ter uma convicção. Para a minha vida, para mim que sou filho, tem vida abundante. Tem vida abundante. Queria que você ficasse de pé agora. 1 Tiago capítulo 1, verso 25. A palavra de Deus diz: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita e traz liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo de ouvir, mas praticando, esse será feliz no que fizer. Aquele que ouça o sinal de pare, ou de levanta e siga, e segue esse sinal e pratica esse sinal, ele é feliz em tudo que ele fizer. Em tudo que ele fizer. Deixa eu te dizer, querido, Davi parou na dor, mas se levantou e prosseguiu. Pedro, ele parou ali no seu próprio comportamento. Ele tinha negado Jesus, mas teve um determinado momento que ele ouviu a sinalização do próprio Jesus e levantou para seguir, para continuar. Jesus também parou por 3 dias. Mas no 3º dia ele ressuscitou dos mortos. Está sentado à destra de Deus Pai e te diz: eu venci o mundo, você também vai vencer, meu filho. Você também vai vencer, meu filho. Às vezes você fala: não, pastor, mas foi um pecado que eu cometi, e isso me parou, me paralisou. Lá em Lucas capítulo 5, no verso 23, a Bíblia diz que Jesus chegou para um paralítico que foi trazido até ele: perdoados estão os seus pecados. E os fariseus: nossa, mas ele tem poder de perdoar pecado. E Jesus volta lá e repete: é mais fácil dizer perdoados estão os seus pecados, ou levanta dessa cama e anda. Então aquele homem levantou e andou. Talvez você está prostrado. Jesus, ele está falando para você: perdoados estão os seus pecados. Levanta
fechasse os teus olhos um momento. Espírito de Deus, nós estamos num ambiente de favor, de graça, de presença, de abundância. Quem fala é o Senhor, quem transforma é o Senhor, quem restaura é o Senhor, quem sinaliza é o Senhor. Deus, que nesse coração aflito, ou nessa alma que quer levantar nesse momento para seguir em determinada área da vida, que o teu Espírito seja a placa sinalizadora. Deus, que ele possa observar nesses dias o reflexo do levanta e anda, ou do reflexo do Padre e descanse, porque eu estou cuidando de você. Deus, que isso possa ser uma realidade na vida da tua igreja. Eu declaro isso no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Olha o Senhor, decida descansar. Oh, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Sobre a tempestade invoque o nome dele, invoque o nome dele. Oh, Jesus. Sobre as águas tu também és rei. Oh, aleluia. Descansarei, Glória ao teu pois nome. sei que és rei. Aleluia. Quero ler um texto aqui para você, bastante conhecido na hora da ceia. Os irmãos que vão nos ajudar, pode já preparar. Enquanto você preste atenção, não neles, mas aqui no que eu vou dizer. Diz assim: enquanto comiam, está em Mateus capítulo 26, versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e deu aos discípulos dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e tendo dado graça, deu aos discípulos dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Agora eu gostaria que projetasse aí Romanos capítulo 4, versículo de número 5. Olha só: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio. Quem fez alguma coisa aqui para merecer o perdão dos pecados? Nenhum de nós. Então, mas ao que não trabalha, nós não trabalhamos, nós não fizemos nada. E não há nada para fazer. O Salmo fala que ainda que eu usasse todos os recursos do mundo, ainda que eu usasse toda a minha vida para comprar a minha salvação, isso seria impossível, porque se esgotaria os recursos e eu não pagaria a minha salvação, porque é caro demais. E aí diz o seguinte: mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Ou seja, quando você crê que o que diz em Mateus 26, 26 e nos versículos seguintes, que Jesus morreu na cruz por mim e por você, e que mesmo eu sendo quem eu sou, mesmo você sendo quem você é, com os pecados que você cometeu, com os erros que você faz, se você chega diante de Deus, deixa o versículo aí, querido, tira não, crendo, olha o que diz o versículo: porém crê, entende? Porém crê. Eu creio que Jesus levou na cruz todos os meus pecados, as minhas iniquidades estavam nele, naquele dia. É ele que justifica o ímpio. Eu creio, Jesus justifica o ímpio. Quem é o ímpio? Eu e você, nós. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Versículo 6.
E é assim também que Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Ou seja, não importa o que você fez, a única coisa certa que você pode fazer é crer. Versículo 7. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Versículo 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais... Qual é o termo aí, irmãos? Bem-aventurado ao homem, gênero humano, entende? A quem o Senhor jamais imputará pecado. Quem é esse homem? Quem é essa mulher? Aquele que crê que Jesus levou na cruz todos os nossos pecados, que está consumado. A salvação está consumada. Não ficou nada para a gente fazer, a não ser crer. Continuar crendo todo dia. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Está escrito lá em Efésios. E em Colossenses está escrito: assim como recebeste o Senhor, andai nele. Eu recebi o Senhor pela fé, então eu ando nele pela fé. Todo dia, todo momento, toda hora. E hoje eu creio que Ele me libertou, que Ele me salvou. Não libertou hoje, Ele me libertou naquele dia lá na cruz. Entendeu? Foi naquele dia lá na cruz. O tempo só se refere a mim e a você, não se refere ao Senhor, Ele é eterno. Naquele dia, a sua salvação já estava completa. Quem pode dizer amém? Entende? Então só precisamos crer. Só precisamos crer. E eu quero desafiar você a declarar isso na sua vida todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Quando eu declaro isso, fica fácil trabalhar. Quando eu declaro isso, fica fácil vencer na vida. Quando eu declaro isso, fica fácil liderar. Quando eu declaro isso, fica fácil orar. Quando eu declaro isso, eu não vou ceder para o inimigo. Mas eu preciso declarar todo dia, confessar a palavra, como nós fizemos 2 vezes hoje. Amém? Vamos orar, né? Palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus tomou o pão e deu aos discípulos e falou: isso é meu corpo. A palavra de Deus fala que nós somos o corpo de Cristo. Eu sempre fico dizendo assim para líderes, para as pessoas: quando você tiver em dúvida o que fazer, qualquer coisa na igreja, pare e pergunte para você mesmo: o que eu vou fazer é melhor para a igreja? Se é melhor para a igreja, é a coisa certa a fazer. Se é melhor só para mim, talvez não seja a melhor coisa a fazer. Por quê, irmãos? Porque a igreja é a noiva. Amém? Quando você abençoa a noiva, o noivo fica feliz. Entende? Princípio. Quando você faz qualquer coisa que é para abençoar a noiva, a preocupação é a noiva. O que vai acontecer? O noivo vai ficar feliz. E quando o noivo está feliz, chuva de bênçãos é derramada sobre nós. Toda hora. Entende? Você é o corpo de Cristo. Eu creio. Vamos separar do uso comum. Levanta a mão, me ajude aqui em oração. E logo em seguida vamos orar pelo o cálice, o vinho que simboliza o sangue da nova aliança, que me lavou, já lavou, não vai lavar, já lavou e já me purificou de todos os meus pecados, todas as minhas iniquidades, em nome de Jesus, e das suas também. Pai, separamos esse pão do uso comum, ó Deus, que aponta para o corpo de Cristo, que foi sacrificado, ó Deus, ali na cruz do Calvário, no meu lugar, no lugar de cada um de nós, Pai. Deus, separamos ele do uso comum e lembramos agora, Pai, do sacrifício do Senhor ali na cruz, do preço que o Senhor pagou pela minha vida, da demonstração de amor do Senhor por mim e por cada um de nós aqui, Pai. Por isso declaramos ele consagrado, separado do uso comum para esta hora. Pai amado, também te apresentamos esse vinho que aponta pelo teu sangue, que tem poder,
para lavar, nos purificar de todo pecado, de toda iniquidade, Pai. Ó Deus, para que possamos nos apresentar sempre santos, mãos limpas, aceitável diante de Ti, diante do Pai. E quando o Pai olha para nós, Ele nos vê limpo, Ele não vê os nossos pecados, mas vê o sangue do Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, nós separamos Ele dos comuns, Pai. Te agradecemos, Senhor Jesus, te louvamos, te honramos, Senhor. Tu és o nosso Senhor, o nosso dono, o nosso Deus, em nome de Jesus, aleluia. Enquanto nós continuamos louvando ao Senhor, dizendo que Ele é acima de todos os problemas, de todas as circunstâncias, os irmãos vão distribuir os elementos, e você receba e aguarde para a gente comer o pão e beber o cálice, todos juntos em nome de Jesus. Levante suas mãos, feche seus olhos, fique à vontade na presença do Rei. Obrigado, Jesus, pela tua presença aqui nesse lugar. Declare isso a Ele. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Minha alma está, Aleluia, glória ao teu nome, Jesus. segura em ti. Coma do pão, beba do cálice, ore ao Senhor, exalte o nome dEle, glorifique o nome dEle, agradeça a Ele, renove a sua aliança, diga que você pertence a Ele, que Ele é seu dono. Está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Tu és o nosso Deus, Jesus. Feche seus olhos e comece a declarar: obrigado, Deus. Obrigado pela tua presença, Deus. Que a tua maravilhosa graça esteja sobre este lugar. Que o Senhor possa vir, que nada possa impedir. Obrigado, Deus. Eu quero declarar junto com você a maravilhosa graça do Senhor nessa manhã. Você pode levantar a sua mão e dizer: maravilhosa graça, teu amor que não falha. E seus aplausos. Levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. É pra Ele, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Eu quero ouvir a igreja viva. Maravilhosa graça, aleluia. Teu amor que não falha, tomou o meu lugar. Ele levou a minha cruz, e o poder do sangue que restaura.
encerra nosso culto com algo bem gostoso hoje, né? Quero um momento tão precioso. Podia baixar um pouquinho as luzes aqui, né? Se tiver jeito. Se não tiver, tá tudo tranquilo. Queridos, ontem nós tivemos multiplicação de sábado passado teve multiplicação de célula. E ontem as células já se reuniram. Eu falei, gente, mas já está na hora de multiplicar de novo. Todas as duas estavam enormes novamente, né? Aí eu falei, Jesus, quero dizer uma coisa aqui para toda a igreja ouvir. Quando a gente vai liderar uma célula, nós precisamos ter um foco. Mas geralmente a gente erra. Porque geralmente o nosso foco está na frequência da célula. Nosso foco tem que ser na liderança da célula. Entende? Vou liderar uma célula. Aqui tem uma célula maravilhosa, olha aqui. Aí eu vou focar em levantar um novo líder. Se tiver novo líder, Deus manda as pessoas. Quer dizer então que eu não vou visitar ninguém, não vou orar pelo povo? Não, eu vou orar por todo mundo, vou visitar todos eles, vou estar junto com todos eles. Mas eu vou estar trabalhando para formar um líder, entendeu? Para levantar um líder. Esse precisa ser o foco. Se eu tenho esse foco, as nossas células vão continuar multiplicando mais rápido. Quem pode dizer amém? Amém. Aleluia. Solta aí, vamos ver esse vídeo dessa multiplicação maravilhosa. Célula, princípio se multiplicou. Olha só. siga em direção ao alvo. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é Ele. Pelo amor de Deus, se você não é dessa terra, se o céu é o seu lugar, que você é morador de lá, levanta a sua mão lá em cima. Vai.
sobre a vida de cada um, abençoa essa casa, Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu declaro, Deus, sobre ela. Em nome de Jesus, eu declaro Pai, ainda mais em nome de Jesus, selamos, acordamos e aplaudimos. Levanta sua mão lá em cima, vai, tira o pé do chão, vai, o céu é o meu lugar, o céu é. Aleluia! Aplauda o Senhor Jesus. Vamos ficar em pé. Tudo foi Jesus quem fez. Tudo foi Jesus quem fez. Então vamos orar por todas as nossas células. Amém? Para que todas continuem crescendo e se multiplicando. Vocês viram um casalzinho que a maioria aqui não conhece? Né? Paulo Henrique, Luiz Henrique e Érica. Pessoas que estão chegando a partir da célula e vai chegar muito mais. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos orar. É muito importante a oração, querido. Tudo é Jesus quem faz. E quando nós oramos, as coisas acontecem. Você é justo. Muito pode por seus efeitos a súplica do justo. Vamos orar por todas as células. Ore pela sua célula, em nome do Senhor Jesus. Pai Deus, nós clamamos a Ti por cada célula dessa igreja, por cada vida, por cada pessoa. Ó Deus, por cada membro da célula, Pai, de cada célula, Pai. Deus, nós pedimos que a Tua graça, que o Teu favor, que de fato e de verdade graça seja multiplicada em cada líder, em cada anfitrião, Pai. Nós chamamos a existência, Pai, oh Deus, a bênção que foi derramada sobre Obed-Edom, sobre a vida de cada anfitrião, sobre a casa de cada anfitrião, Pai. Abençoa poderosamente, prospera, traz graça, traz paz, traz saúde, traz vida, traz vitória, traz conquistas, Pai, na vida da casa de cada anfitrião, de cada membro da família do anfitrião, Pai. Deus, envolva cada líder, envolva cada pessoa, cada discípulo, cada membro da célula, Pai. Deus, no nome santo do Senhor Jesus, nós declaramos a bênção do Senhor sobre eles, porque cremos, Pai, que tudo vem do Senhor. Nós oramos, nós clamamos, nós trabalhamos, mas é o Senhor quem dá o crescimento. O crescimento vem do Senhor e nós cremos. Estamos crescendo por causa do favor do Senhor, só do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe sua semana, o seu domingo, em nome do Senhor Jesus. Mande uma mensagem aí de vídeo, de WhatsApp, convidando alguém da sua célula que não veio agora no culto da manhã, para ele não perder a noite, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Se o trovão e o mar